Então, em relação aos conceitos de custos, vocês puderam observar que a gente tem esse desafio da terminologia. Então, assim como a gente falou lá na contabilidade, né, aquele desafio do que é débito, o que é crédito, o que é ativo, o que é passivo, aqui nós vamos ter também um desafio semelhante, tá? Principalmente no sentido de o que seria gasto, o que seria custo, o que seria despesa, tá? A gente viu primeiramente a diferença entre os elementos, né? Então nós conhecemos os elementos de custo, que são os materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Vimos também uma classificação que são os custos diretos e os custos indiretos, né? Mas também a gente vai ver outras classificações, tá? Então, por exemplo, o que vocês acham que está mais correto? Eu falar despesas com matéria-prima ou custos com matéria-prima? Gastos ou despesas de fabricação? Gastos ou custos de material direto? Despesas ou gastos com imobilização? Custos ou despesas de depreciação? Então, aqui a gente geralmente utiliza essas palavras, despesa, custo e gasto, como sinônimos. Só que a gente vai aprender, então, hoje, que gastos, custos e despesas não são a mesma coisa. São palavras, né? Tem conceitos diferentes, tá? Além disso, a gente vai ver ainda que desembolso, né? O que é um desembolso? O que é um investimento? Qual é a semelhança? Qual é a diferença, né? Então, tudo isso fazem parte da terminologia de custos e que vão ter conceitos diferentes, ok? Então, vamos começar lá. Vamos começar pelo conceito mais amplo, tá? Que é o de gasto. Então, sempre que a gente for falar num elemento, num valor, e a gente não sabe se é custo, se é despesa ou se é investimento, a gente pode falar de uma forma mais genérica, então, que são gastos, tá? Então, tudo isso que a gente falou hoje são gastos. Então, o que é um gasto? É o consumo genérico de bens e serviços que gera sacrifício financeiro para a entidade. Ocorre a todo momento em qualquer setor de uma empresa, tá? Então, esse é o conceito mais abrangente. Então, o exemplo de gasto. Gasto pode ser uma matéria-prima consumida no processo produtivo, pode ser um serviço de frete consumido no processo de venda, pode ser energia elétrica consumida na área industrial, tá? Tudo isso são gastos, tá? Agora, falando sobre desembolso. O que é o desembolso? Então, o desembolso é a saída de dinheiro, é o comprometimento financeiro, né? E, geralmente eu brinco com o pessoal falando que desembolso é quando sai o dinheiro do bolso. Então, no momento que sai o dinheiro do caixa, no caso da empresa, né? No momento que sai o dinheiro do caixa, é que ocorre o desembolso, tá? Então, exemplo, a compra de matéria-prima à vista, o pagamento de salários aos funcionários, o pagamento de empréstimo bancário. Então, observe que serão todas aquelas compras que forem à vista, onde há a saída de dinheiro, e todos os pagamentos das compras a prazo. Então, é exatamente aquele momento em que ocorre a saída do dinheiro. E essa saída do dinheiro pode ser tanto do caixa quanto do banco, certo? Qual é a diferença do gasto e do desembolso? Isso aqui geralmente as pessoas confundem muito falando, né, que, por exemplo, nessa frase, gastei muito dinheiro. Na realidade, o dinheiro ele não é gasto, ele é desembolsado, porque o gasto ele é consumido, certo? Então, o gasto ele é quando tu consome por meio de bens e serviços, né? Vai consumir aqueles bens e serviços que você obteve por meio do desembolso. Então, essa parte ela parece ser bem confusa, né? Porque a gente utiliza de forma equivocada essas terminologias, certo? Então, na verdade,
a gente consome bens e serviços, e esse ato é chamado de gasto, e quando a gente desembolsa, né, é que quando a gente paga, é que ocorre o desembolso. Então, uma forma de simplificar, o gasto ele pode ser um investimento, um custo, uma despesa ou uma perda, tá? Então, quando eu tenho um gasto, ele pode ser classificado como investimento, custo, despesa ou perda. O que seria o investimento? O investimento são aqueles bens que eles ficam estocados, né? Então, se você for ver o investimento, o conceito de investimento é um gasto ativado, tá? Se é um gasto ativado, eu posso lembrar que o investimento é aquilo que está no meu ativo. O que eu tenho lá no meu ativo? Os bens, né? Que tipo de bens? Estoques, né? Estoque de matéria-prima, estoque de mercadoria, estoque de peças para reposição. Tenho móveis e utensílios, veículos, imóveis. Então, investimento é o que está no meu ativo. É um gasto, né? Porque eu gastei, quando eu adquiri, eu tive um gasto com aquele investimento. E ele é um investimento porque está no meu ativo. Exemplo, compra de máquinas e equipamentos é um gasto que se transforma em um investimento, né? Lá que fica lá no meu ativo imobilizado. Compra de ações é um gasto que se transforma em investimento financeiro. Né? Poderia dizer compra de matéria-prima também vai ser um gasto que vai se transformar no meu investimento, enquanto a matéria-prima estiver estocada. No momento que eu começar a consumir aquela matéria-prima, ela vai se transformar em custo. Tá? Bom, em relação a custo e despesa, né? Quando que é custo, quando que é despesa? O custo, a gente vai denominar custo sempre que ele estiver relacionado com a produção. E nós vamos chamar de despesa quando estiver relacionado, né, quando aquele gasto for ocorrer fora da produção. Então, exemplo de custo: a matéria-prima consumida, a mão de obra produtiva, né, utilizada na produção, o custo com embalagens, né, e as despesas. Então, as despesas não têm relação com a produção. Então, por exemplo, salários da administração, honorários da diretoria, material de escritório, comissões de vendedores, propaganda e publicidade, impostos, fretes para venda. Então, todos esses gastos aqui serão despesas, certo? Em relação às perdas, né, o que seriam perdas? Então, o conceito de perdas é quando eu tenho gastos anormais ou involuntários, que não geram novo bem ou serviço nem receitas, né? Então, o que é um gasto anormal ou involuntário? Então, aí tem os exemplos, podem ser danificação nos materiais, né, por incêndio, por roubo, vazamento de material líquido ou gasoso, material com prazo de validade vencido, problemas com equipamentos, greves, enchentes, inundações, sinistros, entre outras coisas. Então, sempre que eu tiver um gasto anormal ou involuntário, eles serão perdas, certo? Quando eu tiver, por exemplo, gastos normais, que eles são inerentes ao custo de produção, né, ou seja, eles são previsíveis, então eles vão ser considerados custo. Então, por exemplo, se eu tiver uma fábrica de roupas, tá? A fábrica de roupas, eu compro o tecido em rolo, em metro, e eu vou recortar as roupas em cima daquele tecido, tá? Quando eu recorto a roupa, vai me sobrar retalhos,
certo? Então, eu vou recortar a roupa do tecido e eu vou ter uma porção de retalhos. Esses retalhos, eles não vão ser perda, eles fazem parte do custo da matéria-prima, do custo do tecido, ok? Porque eu não calculo o custo do tecido retirando, colocando fora os retalhos. Eu considero esses retalhos no custo da minha roupa, tá? Então, isso é uma perda normal, porque eu já estou prevendo que ao recortar o tecido, né, ele vai estar no meu processo produtivo. Então, sempre que eu tiver perdas normais, ele vai ser tratado como custo. Quando for anormal, então vai ser tratado como despesa. Certo? E daí a gente encerra essa segunda parte aqui, referente ao custo de fabricação, e podemos falar então um pouquinho, né, sintetizar então o que seria esses conceitos, né? Então eu tenho o conceito, o meu custo de fabricação, ele vai ter 3 elementos: materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Os materiais, eles podem ser divididos em matéria-prima, materiais secundários, materiais auxiliares e material de embalagem, né? O que diferencia a matéria-prima do material secundário? A matéria-prima é aquela que vai em maior quantidade. Por exemplo, roupas de tecido. Qual é a matéria-prima? Tecido, né? Posso dizer que é uma roupa de linho. Qual é a matéria-prima? Linho. Quais são os materiais secundários da roupa de linho? A linha utilizada, botões, zíper. Então, esses são materiais secundários, eles vão em menor quantidade no produto, certo? Então, aí eu tenho materiais secundários, tá? Materiais auxiliares, né? Materiais auxiliares, eles são consumidos no processo de produção, mas eles não vão compor o produto. Por exemplo, a agulha da máquina, o giz que foi utilizado para riscar ali a roupa, né, foi um material secundário que foi consumido no processo de produção, mas ele não saiu no produto, né? Ou a quantidade que foi utilizada no produto é muito pequena e impossível de ser calculada. Tá? Então, isso seria um exemplo de material auxiliar. O material de embalagem poderia ser a caixa ou o saco plástico em que vai envolto a roupa, né? Então, seria a embalagem da roupa, aquela embalagem que sai da fábrica, né? Que seria, então, também custo de produção. Ok? Então, eu vou ter conceito de custo de fabricação, 3 elementos: materiais, mão de obra, gastos gerais de fabricação, sendo que os materiais podem se dividir em matéria-prima, que é o material principal e que vai em maior quantidade no produto e que geralmente dá nome ao produto, né? Então, por exemplo, roupa de linho, eu tenho, né, que a matéria-prima utilizada foi o tecido linho, né? Materiais secundários vão em menor quantidade, não dão nome ao produto, né, mas compõem o produto. Por exemplo, o zíper, a linha, botões. Os materiais auxiliares, eles não compõem o produto, tá? Eles são utilizados, eles são consumidos durante o processo de produção, mas não compõem o produto. Exemplo, então, poderia ser o giz utilizado na confecção. E o material da embalagem, o próprio nome já diz, é a embalagem do produto. Ok? Mão de obra. No caso de uma roupa, seria o salário da costureira, né? No caso, os gastos gerais de fabricação, poderia ser, então, a depreciação da máquina de costura, a energia elétrica utilizada, né, pela máquina, e assim por diante. Tranquilo?
E daí, então, já podemos fazer a segunda parte dos exercícios. Teria mais uma partezinha ali sobre classificação, mas eu acho que vai ficar muito cansativo para vocês. Eu proponho que a gente veja isso na próxima aula. Mas vocês é que ditam. Se vocês quiserem, eu posso seguir.